Boa noite, pessoal. Começando hoje mais uma live, né? Dessa vez aqui falando sobre marketing esportivo, junto com esse excepcional profissional que é o Alexandre Rolim, que é atualmente diretor de marketing esportivo da Liga Nacional de Futsal. Estou colocando aqui o tema da nossa live: marketing esportivo, futsal. Pessoal, tá chegando aí. Mandar um abraço pro Hudson sim, viu, pessoal? Amanhã, 9 horas da noite, com o Hudson aqui, para falar daquele timaço do Atlético de 97. Vai ser um bate-papo muito bacana. O Alexandre Rolim, que é atual diretor de marketing da Liga, tive o prazer de conhecer o Alexandre do ano passado, profissional nota 1000. Boa tarde, Alexandre. Fala, Matheus, tudo bom, cara? Tudo ótimo, graças a Deus. Em casa, trabalhando em casa? Como? Cortou, desculpa. Trabalhando em casa? Trabalhando em casa? Sim, estamos em casa. Home office, né? Não dá para ser Ô, diferente, né? Alexandre, eu acho que sem o fone é melhor, você não acha? Você que sabe, posso tentar tirar aqui, me dá só um minutinho aqui. Tá dando uma pausa. Vamos ver se é por causa do. Ó, vamos em frente agora. Eu acho que é por causa do fone, tava dando um timezinho. Melhorou? Melhorou. Agora já tá direto. Ah, beleza. Alexandre, queria te agradecer, né, por você ter aceitado esse convite, nesse projeto que nós criamos de lives, com o objetivo de entreter o pessoal que está em casa, levar conhecimento e principalmente falar de futsal, né? Que é uma das coisas que a gente mais gosta e que a gente desenvolve aqui em Minas, né? Os cursos na área de capacitação do futsal, com treinadores. E nós estamos entrando muito nessa área da gestão agora também, marketing esportivo. E iríamos até ter um curso de gestão aqui em Minas, mas infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que adiar para um segundo momento. Criamos esse projeto e, graças a Deus, temos recebido muita gente boa aqui. Você é um deles. E vamos bater um papo um pouquinho sobre o marketing esportivo, a estruturação do marketing esportivo na Liga Nacional de Futsal. Alexandre, muito obrigado. Bom, Matheus, primeiro eu que agradeço aí o teu convite. É muito bacana aí o projeto, eu tenho acompanhado, a gente não consegue acompanhar todas, mas diversas. Porque eu acho que nesse momento assim que está todo mundo mais recluso, né, mais em casa, a gente ter alternativas de troca de ideias, de capacitação, possa estar de alguma forma colaborando e trocando, serve para o crescimento de todo mundo. Ó, estamos em casa, você já viu, né? Tem uma garotinha gritando aqui. Faz Faz parte, parte. né? O home office tem Faz dessas, parte. né? Ô, Alexandre, queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho como foi o início da sua trajetória no futsal também. Tá bem, então tá. Bom, eu na verdade eu sou formado em comunicação aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, sou pós-graduado em marketing. Também sou pós-graduado em Economia pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E também fiz um curso de marketing nos Estados Unidos, na Universidade de DePaul, em Chicago, onde também é um curso de especialização, um curso de pós-graduação em marketing e comunicação, que eu fiz nos anos de 2014 e 2015. Eu comecei
Futsal, e durante muitos anos patrocinou a Liga Nacional de Futsal. E trabalhei também com a marca Reusch, que era uma marca alemã, também um mercado muito forte de goleiros, né? Embora eu nunca tenha sido goleiro, quis o destino aí que a gente trabalhasse bastante nessa área. Quando eu trabalhei tanto na Poker quanto na Reusch, a minha função basicamente era cuidar de patrocínios, né? Cuidar de clubes patrocinados, atletas patrocinados. E na Poker, em 1999, nós compramos uma franquia na época do Vasco de Caxias e montamos, na época, um time de futsal. Foi um projeto em Foz do Iguaçu, que eram outras pessoas que não tem nada a ver com o projeto de Foz do Iguaçu atual, mas naquela época nós montamos um Poker Foz Futsal e disputamos a liga por alguns anos. E também, naquela época, a liga era dentro da Confederação Brasileira de Futebol de Salão e existia uma comissão de marketing da Liga Nacional, onde participavam os franqueados, e eu, por ser da área de marketing, então, fui convidado e participei por alguns anos também dessa comissão de marketing. Na época, Liga Futsal, não era Liga Nacional de Futsal, nesse período lá atrás, enquanto eu estive ligado na Poker, mais nessa parte operacional. Posterior a isso, eu acabei me envolvendo com projetos em outras áreas que não no marketing esportivo, e desenvolvi a minha carreira sempre no meio dessa questão de marketing, na questão da parte comercial, e muito focado na questão das estratégias de marketing, estratégias comerciais, dentro de segmentos não só esportivo, mas indústria, prestação de serviço, varejo, até que em 2015, quando eu estou voltando dos Estados Unidos, no final do ano, na Poker, me convida para, então, participar do projeto com a Liga Nacional recém-independente da Confederação. E aí, então, tinha havido a primeira Liga Independente de 2015, e no final, então, de 2015, quando eu retorno, eu estava nos Estados Unidos estudando, o Rogério me convida e eu, então, assumo essa função de diretor de marketing e comercialização da Liga a partir do final de 2015 e início de 2016. E como curiosidade ainda no ciclo do futebol, não tem a ver com marketing, mas também tive uma experiência como diretor de futebol do Grêmio, e aí que também tem a questão de lidar com atletas, enfim, tem essa questão toda, mas tinha um grande amigo meu que era vice-presidente de futebol, e aí ele me convidou, enfim, me pediu para participar do projeto dele. Eu tive essa experiência também, aí não no marketing, mas no futebol em si, como diretor de futebol do Grêmio. Alexandre, dessas experiências, antes de você iniciar da Liga, né, qual delas aí que mais contribuiu para você chegar nesse momento hoje como diretor de marketing da Liga? Nessas experiências que você teve, né, de estar no futebol, estar representando marcas esportivas, estar nos Estados Unidos se capacitando, o que você faz de leitura, o que você tirou de cada uma para você chegar como diretor de marketing hoje desse novo projeto que é a Liga Nacional? Bom, Matheus, o que eu penso, né? Eu, desde a minha primeira experiência com marketing esportivo lá na Poker, isso é uma coisa que eu trago até hoje aqui comigo, é que a questão do marketing esportivo, ele não é uma coisa isolada do marketing. Na minha visão, o marketing esportivo ele faz parte de uma estratégia mercadológica, de uma estratégia de marketing comercial das empresas, e que elas, em algum momento, investem no esporte para buscar, seja uma estratégia de branding, seja uma estratégia de
aumento de reconhecimento da marca, seja uma estratégia de venda, enfim. Eu entendo que a estratégia de marketing da empresa ela é uma coisa um pouco mais ampla e a gente insere o marketing esportivo dentro da estratégia de marketing das empresas. Tanto é que, mesmo empresas hoje de material esportivo, elas têm estratégias de marketing ligadas às redes sociais, a outras iniciativas. Marketing esportivo propriamente dito. Então, eu acho que o que fica para mim, assim, que eu tenho aplicado muito na Liga Nacional, é essa ideia de entender dentro de um patrocinador que ele tem uma estratégia por trás e uma estratégia mais ampla do que só o esporte. O esporte é uma parte importante dessa estratégia. Uma ferramenta, parte importante, né? Como? Uma ferramenta seria, né? É uma ferramenta, exato. E, na verdade, o marketing esportivo e a estratégia do marketing esportivo tem que conversar com as demais estratégias da empresa. Senão, a gente leva para aquele conceito. Uma placa que é mais barato do que se eu for lá na emissora de televisão, comprar o equivalente em mídia e vou ter uma exposição de marca lá. Então, o que a gente tenta fazer dentro dessa visão de Liga Nacional é que, como marketing, a gente precisa transformar estratégias de marketing. E, então, eu agregar valor ao meu produto a partir do momento que a estratégia da empresa vê valor nesse produto. Uma nova visão, né, Alexandre? Como se fosse uma nova visão do marketing no futsal. Alexandre, você consegue tirar o seu Wi-Fi ou colocá-lo? Porque tá pausando a sua fala. Tranquilo. Pessoal, vou remover o Alexandre e vou inseri-lo novamente. Tá? Rapidinho, tranquilo. Aproveitar, mandar um abraço para o Bernardo Cacheta, que está aí nos acompanhando. Abração, Bernardo. Estou esperando aqui o Alexandre voltar para a gente inserir. Mandar um abraço também para o nosso amigo Rodrigo Santiago, mais conhecido como Rodrigo Aritana. A gente acrescentar aqui de novo o Alexandre para esse bate-papo sobre futsal. Estou adicionando o Alexandre novamente aqui, tá, pessoal? Tive uma queda aqui, pessoal, da internet, mas o Alexandre já está voltando, beleza? Um minutinho que o Alexandre já chegou. Voltei. Desculpa aí, Matheus. Acho que deu um problema na conexão aqui. Não, tá ótimo. Você estava falando sobre a questão do futsal, dessa questão do produto, né? Aproveitando dentro dessa linha, hoje, quais são os principais projetos da Liga Nacional de Futsal? Bom, então, assim, o que a gente
O que a gente estruturou a partir disso, então, tá? A gente passou a pensar primeiro que, estrategicamente, a gente tinha que transformar a Liga Nacional numa plataforma eficiente de comunicação e numa plataforma eficiente de relacionamento com os públicos que ela conversa e que ela atinge quando ela tem lá uma transmissão de um jogo, uma publicação de rede social, o site, enfim, todas as iniciativas que a gente tem. E aí, Matheus, muito mais do que a questão operacional, que seria assim, o que é que eu estou fazendo especificamente, porque isso é uma consequência dessa mentalidade, né? O que nós entendemos? Nós entendemos que a gente precisava transformar a Liga Nacional em algo muito mais do que só uma competição. Quando a Liga ficou independente em 2015, os 2 primeiros anos, qual foi o nosso grande objetivo? Transformar ali, manter a competição de pé. Né? A gente estava saindo da CBFS com aqueles problemas que tiveram, sem caixa, e nós precisávamos manter ela de pé. Então, 2015 e 2016, a gente consegue alguns patrocínios, consegue executar a competição, e a partir de 2016, a gente então começa a desenvolver a Liga Nacional, não só como uma competição, mas como uma entidade que vai ativar uma série de coisas em benefício não só da competição, mas do futsal em si. Então, a gente passa a desenvolver um portal com todas as informações, não só da Liga Nacional, é claro que 70%, 80% do foco dele é a Liga Nacional, mas a gente encontra lá informações dos campeonatos regionais, dos campeonatos da CBFS, da Seleção Nacional, dos atletas, dos clubes, das atividades do clube do dia a dia, do futsal internacional. A gente, então, muda um pouquinho essa postura para isso. A gente pega as nossas redes sociais e passa a ser uma ferramenta de comunicação e divulgação do futsal em si, não só da competição, mas de tudo que tem a ver com o futsal no Brasil, no mundo, os nossos clubes, os estados. A gente começa a entender que nós temos um foco muito grande de transmissão no Sport TV, a gente começa a identificar que o Sport TV, ali em 2015 e 2016, é basicamente a única forma de se chegar no futsal. A gente faz uma análise de que o público do Sport TV é um público mais maduro. Então, para te ter uma ideia, 70% da audiência acima de 50 anos. Então, a gente começa a pensar o que eu preciso fazer para trazer um jovem para o esporte. Qual a estratégia que eu preciso ter para que esse jovem venha para o futsal? Não só pratique o futsal na escola, mas consuma o futsal no seu dia a dia. E aí a gente começa a... Exatamente. E aí a gente começa, então, a dar uma guinada nas redes sociais e passa a tentar interagir um pouco mais com os jovens. A gente passa a buscar o envolvimento de atletas para que as pessoas passem a começar a conhecer mais os atletas, e não só aqueles mais famosos. A gente cria alguns produtos de entrevistas, de lives, para que o público possa interagir. A gente cria um embrião lá em 2016 da LNF TV, que é começar a transmitir os jogos por streaming. Então, num primeiro momento, num esforço nosso, a gente transmite, pode até parecer pouco, mas lá em 2017 a gente conseguiu fazer a primeira transmissão de streaming, que era uma coisa assim, futsal pela primeira vez saindo da caixinha da TV para ir para o streaming. Aí, e oportunizando, 2017, né? Criando oportunidade de desenvolver a modalidade, né? Exatamente. Aí em 2017 a gente consegue transmitir 11 jogos nesse streaming, nessa LNF TV, o que hoje parece uma coisa assim, banal, mas que a gente entende que na época foi uma conquista muito grande, até que então a gente consegue um patrocínio com uma empresa relevante, uma parceria com a N Sports, e em 2018 a gente já transmite 56 jogos no nosso streaming. A gente transmite no streaming mais jogos do que o Sport TV transmitiu
em toda a temporada. E em 2019 a gente chega a 63 jogos, ou seja, a gente segue aumentando isso. Ô Alexandre, dentro desse questão do streaming, vocês mensuraram o impacto disso, por exemplo, em questão de acompanhar os jogos, a quantidade de telespectadores pelo streaming e pela Sport TV, vocês chegaram a mensurar? Você tem uma ideia de quantas pessoas ficaram acompanhando esses jogos, tanto pelo streaming, tanto pela Sport TV? Sim. Na verdade, o que acontece, né? As medições de Ibope do Sport TV, né, eles estimam que em torno de, vamos dizer, algo em torno de 20 milhões de pessoas sejam impactadas pelo Sport TV. Tá? Evidentemente que a gente está falando de impacto. Então, está lá a televisão ligada, eles entendem que num domicílio tem 3, 4 pessoas e eles fazem essa projeção. No streaming, a gente consegue saber quantas pessoas por transmissão a gente teve. E a gente tem também um cadastro que foi feito que hoje ultrapassa aí o número de 150 mil pessoas cadastradas na nossa plataforma. Se a gente fizer uma análise de que a gente tem alguns dados de IPs que acessam com o mesmo cadastro, a gente acredita que chegue a um universo pelo streaming hoje em torno de 1 milhão de... Alexandre, e hoje nesse streaming é gratuito? É gratuito. É gratuito. E isso é uma forma de valorizar vários aspectos, né, Alexandre? Patrocinadores das equipes, fomento da modalidade, mais telespectadores, porque é uma coisa que eu sou apaixonado com futsal, gosto, e a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de comprar o produto das equipes, né? É uma forma de você aproximar a torcida até de outros estados. Hoje a gente sabe que a Liga se concentra muito lá no sul do país, né? Mas essa é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento da modalidade. Alexandre, dentro da sua visão, desses projetos que você nos passou aqui, quais deles são os principais hoje que a Liga tem se incentivado mais e que é de interesse da Liga e dos clubes? Bom, então eu acredito, Matheus, que a gente está falando aqui da parte do marketing, né? A Liga tem N projetos, e também da área técnica, tem projetos da área administrativa. Eu vou focar mais no do marketing, que eu acho que fazem parte aqui do nosso dia a dia. Tá? Eu não tenho dúvida que um dos principais projetos, ou tudo aquilo que envolve a disseminação da informação, tudo aquilo que envolve o aumento da capacidade da Liga de passar informação para o seu torcedor, são os projetos mais importantes dentro dessa questão mercadológica. Então, por exemplo, se a gente falar que a gente tem o projeto para esse ano de 2020, que infelizmente a Liga ainda não começou em função dos problemas que a gente está enfrentando no país, a gente teria um projeto de ter transmissões no Sport TV, transmissões no nosso streaming. Nós estamos com um contrato basicamente assinado com uma TV aberta e nós temos também uma outra TV aberta regional que também transmitiria os jogos. Então, a gente tem aqui uma composição que nos permitiria transmitir 100% dos jogos da Liga Nacional esse ano. Sendo que os jogos de TV aberta também iriam por streaming. Então, os únicos jogos que não teriam acesso a todo mundo por uma questão contratual com o Sport TV seriam os jogos do Sport TV, que a pessoa tem que ser assinante para assistir. Os demais, né, mesmo num projeto que a gente tem, em que esse ano provavelmente a gente teria que ter uma espécie de pay-per-view do streaming a um custo muito baixo, mas ele daria acesso e ele, vamos dizer assim, democratizaria o futsal, vai democratizar. Eu não vou falar no passado, vou falar no futuro, porque a gente tem convicção que a Liga esse ano, logo, logo vai passar esse momento e a gente vai conseguir implementar esse projeto. Então, acho que esse é um grande projeto que está
embrionário, mas um passo para virar realidade. Ô Alexandre, dentro da sua visão, além do stream, além da TV, quais os outros canais hoje que a Liga Nacional de Futsal utiliza para divulgar a liga e também os clubes? Bom, então assim, o que a gente faz? A gente entende que existe uma estratégia integrada desse processo todo, tá? Eu entendo hoje que a Liga Nacional, ela não é só o momento em que o jogo está acontecendo. E hoje, pela característica das pessoas, pelo perfil das pessoas, a gente tem aquele torcedor que assiste o jogo. A gente tem aquele torcedor que não assiste todo o jogo, mas ele vai na rede social durante o jogo para consultar o que está acontecendo. A gente tem aquele torcedor que assiste o pré-jogo, alguns lances do jogo e vai no final buscar informação do que aconteceu. Então, o que a gente tem feito é uma busca por trabalhar uma estratégia que uns chamam de 360, outros chamam de omnichannel, outros chamam de multicanais, mas que é integrar a comunicação antes do jogo, e aí o do antes do jogo é todos os dias, toda hora. Eu tenho que ter informação sobre o campeonato, sobre as equipes, sobre os atletas. Eu tenho que ter o jogo e eu tenho que ter o pós-jogo. Então, assim, a nossa estratégia tem sido cada vez mais estar próximo desse torcedor e estar adaptando todas as nossas comunicações ao perfil de cada um. Então, se o perfil do Matheus é um perfil que ele, uma hora antes do jogo, ele já está aqui na internet buscando para saber quem são os jogadores do time A contra o time B, ele vai acessar as redes sociais, vai ter essas informações, e se ele for no nosso site, ele vai ter lá todo o scout, tudo de todo aquele jogador. Quem é, como é que ele, que pé ele usa para chutar, quantos gols ele já fez, quantos ele não fez. Isso é um trabalho integrado que a gente também tem com a área técnica, que é a área do scout, para poder integrar. Então, eu acho que, muito mais do que um ou outro projeto em si, eu acho que o grande negócio nesse momento é aumentar a produção de conteúdo, aumentar a geração de informação e aumentar os canais de distribuição desses conteúdos para que o nosso fã do futsal possa ter acesso, não só ao jogo, mas tudo aquilo que vem antes do jogo, que vem depois do jogo também. Ô Alexandre, isso é uma engrenagem, né? Porque vocês construindo todas essas parcerias de televisão, streaming, construindo essa imagem positiva da modalidade, isso recai muito, lógico, sobre a liga, né? Para vender o produto futsal, mas também sobre os clubes que estão participando da liga, né? Qual que é a leitura que você da área do marketing faz sobre isso? Na verdade, o que acontece? Não existe, o esporte não existe sem todas as partes. Se eu não tiver o torcedor, eu não tenho o interesse no esporte, eu não tenho a profissionalização do esporte, então eu não tenho os clubes, eu não tenho os atletas, eu, consequentemente, não tenho a liga. Então, na nossa visão de marketing, no centro disso tudo está lá o torcedor, né? Que a gente classifica ele desde o heavy user do futsal, que é aquele cara que vive futsal, entra no site 3, 4, 5 vezes por dia, acessa, participa, até aquele cara que é um simpatizante e que vai ver alguns jogos. A gente tem que passar tudo isso. Quanto mais a gente conseguir entregar conteúdo para eles, automaticamente a gente está entregando os clubes para eles. Automaticamente a gente está fazendo com que os clubes sejam expostos por um número maior de pessoas. Quanto maior for essa exposição, mais valor tem as propriedades comerciais, tanto da liga quanto dos clubes. Quanto mais valor tiver, mais eu consigo monetizar, tanto para a liga quanto para os clubes, isso tudo que a gente está fazendo. Então a gente se preocupa também em ter algumas entregas para os clubes, né? Não é à toa que, vamos pegar, por exemplo, que é um exemplo mais prático de colocar aqui. Nós temos lá as propriedades de arena, que são aquelas placas que em volta. Embora sejam por estatuto da Liga Nacional os direitos de exploração, nós dividimos esse direito e todos os clubes têm direito a placas para que sejam expostas as marcas dos patrocinadores deles dos jogos em que eles estão sendo transmitidos.
Partindo do princípio que eu vou ter todas as transmissões de jogos, todos os patrocinadores de todos os clubes vão estar constantemente aparecendo, seja numa TV fechada, seja numa TV aberta, ou seja no streaming. No momento que eu consigo ter mais gente acessando os conteúdos da Liga Nacional, no nosso site, nas nossas redes sociais, a nossa assessoria de imprensa, que gera em torno de 4 a 5 milhões de reais por mês de mídia espontânea. Também tem lá foto, tem lá daí nos meios mais tradicionais, ou até hoje nos meios digitais, que está também fazendo com que os patrocinadores sejam vistos, e isso está agregando valor e pode ser monetizado, tanto por clubes quanto por liga. Ô Alexandre, e até já aproveitando, mandar um abraço pro pessoal do Brasília Futsal, que acabou de entrar na nossa live aí, que é uma equipe nova, né, que está chegando no futsal aqui da Liga agora, e nós vamos até fazer uma live com eles também para conhecer um pouco sobre o projeto. Como que você tem visto, né, assim, a gente tem percebido, a gente teve aqui com o Taveira, teve aqui com o Bernardo, que são da Liga também, tem aumentado a procura e tem surgido novas equipes para participarem da Liga Nacional de Futsal. Como que você, qual a leitura que você tem feito em relação à chegada dessas novas equipes? Na verdade, assim, a gente hoje, quando a gente vai fazer uma avaliação do potencial da equipe, a gente procura trabalhar em 3 vetores, né? As 3 grandes áreas da Liga Nacional integradas. A parte técnica, que talvez seja a parte, o fio condutor desse processo, que estrutura esse clube tem para ter uma equipe de futsal. A gente tem a questão da parte financeira, administrativa, e a gente tem a questão da parte de marketing também, né? Então, o que a gente procura também faz parte do nosso papel, de certa forma, eu não vou falar capacitar, porque eu acho que isso é um termo um pouco forte demais, mas auxiliar os nossos clubes e consequentemente, quem tem um projeto e que queira entrar na liga, a gente dá todo um suporte. Então, o clube faz o contato com a gente. Olha, eu gostaria de me candidatar a entrar na liga. Assim como existem todos os acompanhamentos técnicos, a gente passa todas as informações do marketing. Qual é o benefício que ele vai ter? Qual é a exposição? Que tipo de propriedades ele pode comercializar? A gente tenta ajudar esses clubes para que eles se estruturem e que possam ter um projeto consistente, para que esse projeto consistente possa também, e aí vale a mesma coisa que a gente estava falando antes, ser um projeto que encante aos olhos de um diretor de marketing ou de um proprietário de uma empresa e que entenda que aquele clube na Liga Nacional pode ser uma plataforma de marketing para essa marca, então vai patrocinar o clube com essa marca e vai poder, então, usufruir desses benefícios de estar participando. E a gente tem visto aí nos últimos, a cada ano, mais clubes nos procurando, e uma coisa muito bacana que acontece, que antigamente o clube vinha em setembro e dizia, eu quero participar da liga do ano que vem. E agora a gente está conseguindo, inclusive, ajudá-los. Não, vamos fazer um projeto. Então, não é no ano que vem. Vamos fazer o projeto no ano que vem para que você entre no ano seguinte com estrutura e, principalmente, para que seja um projeto perene, que não seja um projeto de 1 ano, de 2 anos, mas que o projeto possa ter início e continuidade, para que a gente possa ter perpetuidade desses clubes disputando a liga. Ô Alexandre, isso é uma coisa que a gente sempre discute aqui nas lives, que é em relação aos clubes de camisa, né, os clubes de futebol. Porque eles são perenes, eles vão, na maioria das vezes, eles nasceram e morreram rapidinho, né? Mas alguns chegaram a conquistar a liga, né? Vários casos assim. Como que você... E hoje o futsal, ele tem, já na base, olhando pela parte técnica, sendo inserido no contexto do futebol, em vários clubes. Como que você tem visto essa chegada dos clubes de camisa dentro do futsal brasileiro? Bom, por partes. Existe toda uma questão da parte técnica, da formação do atleta, que essa parte eu deixo muito mais para o Bernardo, para o Taveira, que são do departamento técnico e que tem muito mais propriedade do que eu para falar disso, né? O que eu vejo como a questão do marketing
e da questão também da entrada desses clubes, eu acho que o Corinthians é um exemplo positivo a ser citado. Por que isso? Porque está no DNA do clube o futsal e participar e ter um projeto de futsal. Me preocupa muito, às vezes, porque a gente conhece sabe como é que funciona o futebol profissional, o futebol de campo, né? Olha, é um projeto daquele diretor que entrou ali, então ele vai durar 1 ou 2 anos enquanto aquele pessoal estiver ali e depois ele sai. Foi isso que aconteceu em vários clubes de camisa que entraram e saíram. Por quê? Porque não é um projeto estratégico do clube, é um projeto daquela gestão, daquela direção. Então, acho que é isso com que faz com que muitos clubes de camisa venham e voltem. Disputem 1, 2 temporadas e depois não disputem mais. Isso vai mudar no dia em que os clubes tiverem nas suas estratégias das suas estratégias de planejamento estratégico, de ter o futsal como uma modalidade esportiva dentro do clube. E não como uma modalidade daquele diretor ou daquele pessoal que entrou e ficou ali 1, 2 gestões, e aí o clube teve um time de futsal. Que é o que acontece, por exemplo, com o Corinthians. O Corinthians tem no futsal o DNA do clube. Né? Então é muito difícil da gente fazer assim. Aproveitando, e amanhã nós estaremos aqui com o Edson, o Edinho, né, que é gerente do Corinthians, está aí na live também. Amanhã nós estaremos aqui batendo um papo com ele, viu, Alexandre? Claro, e que vai poder contar muito desse projeto fantástico que o Corinthians tem. Né? E que, infelizmente, os clubes de camisa, enquanto isso não for uma questão estratégica para o clube, a gente vai acontecer isso. Uns entram, passam alguns anos e saem, aí daqui a pouco ele volta. Enfim, a gente às vezes discute muito mais a questão operacional, e é muito, por que entra, por que não entra, mas no fundo, como tudo, em qualquer estratégia empresarial, a questão estratégica é o pano de fundo disso. E é isso que a gente percebe. É por isso que nós não temos mais clubes de camisa. Não é por outro motivo que não seja esse, na minha opinião. Ô Alexandre, e mandar um abraço para o Taveira aí, né? Acabou de entrar, o Bernardo também. Entrou, o Bernardo também está aí, né? Tá aí com o Atílio aí. O Alexandre, um outro ponto que a gente percebe na Liga, que a região do sul do país, ela consegue atrair muito a torcida, né? Inclusive, a gente teve até com o James aqui, a torcida que eu falo, física, presente dentro do ginásio. Você nos falou de números significativos em relação ao stream TV. E a gente teve aqui até com o James também lá do Joinville, onde ele falou até de um projeto, de um produto que eles criaram lá, que foi o sócio torcedor, e me parece que outros clubes da região, outras equipes da região também criaram, semelhante ao do futebol de campo. O que vocês têm feito para atrair o pessoal para dentro do ginásio, junto com os clubes? Bom, na verdade, o que acontece? Né? A gente, o torcedor do Brasil, falando sobre o ponto de vista mercadológico de novo, né? que é isso que a gente está aqui com esse foco. Existe uma coisa no futebol que torcida está relacionada a resultado. Isso em qualquer esporte. Né? Se você vai ver, e isso é muito do Brasil. Uma questão assim, eu tive uma experiência fora, né? O modelo esportivo lá fora é completamente diferente do que nos Estados Unidos. Eles vendem o carnê lá, o time pode tá em último lugar, o estádio está cheio. Está todo mundo lá e ganhar um jogo na temporada, por exemplo, no futebol americano, o pior time faz uma festa e a torcida faz uma festa, coisa que aqui no Brasil, culturalmente, isso não acontece. O que os clubes precisam, na minha opinião, fazer? Os clubes precisam se relacionar com a comunidade, se relacionar com o torcedor, não só da sua cidade, mas da sua cidade e das cidades do entorno. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, que os clubes precisam ter. Por mais que a gente tenha todos os jogos transmitidos no streaming, é outro produto. Existe o torcedor da TV, o torcedor da internet e o torcedor do ginásio. Prova disso é que existem alguns ginásios que pode ter transmissão no local da partida e o ginásio está cheio, sempre. Né? Então, o que eu entendo é que cabe ao clube
conhecer o perfil da cidade em que ele está sediado, conhecer o perfil das cidades do entorno, conhecer o que motiva aquela população naquela cidade, naquela região, a ir até o ginásio e ter uma estratégia eficiente de marketing para poder fazer isso. É uma coisa muito local, é uma coisa que a mobilização das empresas, a mobilização do comércio, a mobilização, enfim, das entidades de classe dentro da cidade, da imprensa, da mídia da cidade, é isso que vai mobilizar as pessoas a eventualmente se motivarem a ter lá um programa de sócio-torcedor, algo que vai poder ser pago, um carnê ou alguma coisa assim que vai garantir os jogos. E aliado a isso, a gente tem que ter uma coisa que eu acho que hoje a gente tem muito nos nossos clubes, e que acho que isso é uma coisa muito bacana, que é a torcida, a comunidade perceber que tratam-se de projetos sérios. De projetos que têm como foco ali desenvolver o esporte na cidade, na região, e acho que isso é uma coisa importante que ajuda nesse contexto de sócio-torcedor, enfim, de trabalhar nisso. Ô, Alexandre, dentro da sua visão, assim, você teve uma experiência de se capacitar fora do país, e isso agrega muito, e você tem uma experiência muito prática de muitos anos de trabalho voltado para o futsal propriamente dito, passando de ser um parceiro, porque você atuava com marcas que eram relacionadas à modalidade, e hoje você está dentro da liga, transmitindo o crescimento da modalidade em si. Como que você tem visto a questão do avanço, o crescimento da modalidade num contexto geral de clubes, estrutura, captação de novos patrocinadores, a chegada de novas equipes dentro do futsal e dentro da liga? Bom, eu acho que a gente tem assim vários níveis que a gente pode discutir o futsal, né? Então, assim, hoje eu não tenho dúvida que o futsal é o esporte mais praticado no país, né? Crianças, jovens, o futsal feminino também, meninas começando a jogar, e isso faz com que o esporte se desenvolva de forma natural. A questão é como é que você faz com que o praticante vire um usuário, né? Um fã, aquele menino que pratica lá na escola, ele vire alguém que queira chegar em casa e assistir um jogo de futsal, seja na TV, no streaming ou alguma coisa nesse aspecto. Isso é o desenvolvimento que cabe a nós fomentar e fazer com que isso aconteça. Então, a nossa própria estratégia de rejuvenescimento através das redes sociais para atingir um público que a TV não atingia, e a gente percebe um crescimento a cada ano, ela já é uma resposta em relação a isso. No momento em que eu consigo um público mais jovem para assistir futsal, para ser um heavy user do futsal, eu começo a abrir portas para que novas empresas, que antigamente não viam o futsal, mas por quê? Porque ele tinha lá uma visão um pouco mais antiga, possam ter uma visão de vir a patrocinar, a ter interesse em desenvolver o futsal. E isso a gente pode medir em termos de Liga Nacional por números. Se a gente pegar 2016 a 2019, o nosso crescimento em termos de patrocínios e captação de recursos com patrocinadores, ele aumenta 5, 6, 7, 8 vezes. Né? A gente é numa exponencial, é quase que dobrando de um ano para o outro. E isso por quê? Porque a gente consegue fazer um produto mais atrativo, a gente consegue fazer com que empresas vejam que podem se comunicar com seus clientes, com seus consumidores através do futsal, a gente aumenta o leque, porque eu aumento a abrangência pela faixa etária, pelo público-alvo, pelas formas como a gente está fazendo a entrega, e isso passa a desenvolver isso. E aí a gente tem uma questão também de oferta e demanda, né? Quanto mais atrativo eu me torno, mais gente quer participar
dessa competição. E aí, por isso que a gente também, a cada ano, a gente vê novos contatos de equipes que querem participar da Liga Nacional. Uma cadeia, né, Alexandre? Uma coisa vai levando a outra, né? O desenvolvimento da Exato. modalidade vai criando uma expectativa, vai fomentando, vai desenvolvendo outros projetos, né? E assim vai crescendo o nosso futsal. Alexandre, hoje a gente tem um cenário da questão da saída do Falcão como atleta da modalidade, como jogador, né? E a gente percebia, assim, que de certa forma, em determinados locais, ele era um diferencial, principalmente para atrair o torcedor, né? Eu tive a experiência aqui de acompanhar alguns jogos dele, tanto na Malve, depois agora mais recente no Magnus, que quando era o time do Falcão, a torcida ia mais para assisti-lo, para acompanhá-lo, pela questão do fã, do ídolo. Como hoje vocês têm observado ou têm feito algum projeto, né? Depois dessa saída dele como um atleta que, em alguns momentos, ele foi superior até mesmo à modalidade. Bom, a gente não tem como negar a importância do Falcão para a modalidade do futsal, né? E assim, só que era sabido por todos que uma hora ele ia ter que parar. Então, fazendo um paralelo ao futebol, né, é mais ou menos como existia o Pelé no futebol, e uma hora o Pelé teve que parar, porque a vida útil do atleta ela não é eterna, né? E durante muito tempo se preocupou, houve aquela, mas quem vai ser o novo Pelé? E na verdade, quem vai ser o novo Falcão? Na verdade, o Falcão só existe, não existe outro Falcão. O Falcão é o Falcão, como o Pelé foi o Pelé. Se a gente começar a querer criar essa questão, fazendo uma analogia a outro esporte, por exemplo, como quando faleceu Ayrton Senna, todo mundo ficava, quem é o novo Senna? Quem é o novo Senna? E isso só trouxe uma carga de responsabilidade para outros profissionais que não foi bacana. Coletivo. Então, na verdade, exatamente. Então, na verdade, o Falcão é o Falcão vai ser o Falcão para a vida inteira. Ele tem uma história no futsal que ela fala por si só e que a gente tem que aplaudir todos os dias tudo que ele fez pelo futsal. Ele vai continuar aparecendo, interagindo com o futsal, o que para o futsal é ótimo, porque ter a imagem de um grande ídolo é excelente, mas a gente precisa saber que dentro da quadra o esporte vai continuar e vão surgir naturalmente outros grandes atletas, como surgiram no futebol, por exemplo. Então a gente teve depois Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, mas nenhum deles foi o Pelé. E talvez a gente não tenha, vão surgir outros atletas aqui no futsal e nenhum deles vai ser o Falcão. Talvez a gente não tenha nunca mais alguém com a capacidade técnica, como nunca teve alguém com a capacidade técnica do Pelé, né? Então, cabe a nós usar isso de forma positiva, ou seja, usar a imagem que o Falcão ajudou a construir no futsal, da Liga Nacional. Por exemplo, o Falcão nunca saiu do Brasil, né? Foi um exemplo de um craque que jogou a Liga Nacional a carreira inteira dele. Ele mesmo diz, é um dos campeonatos mais disputados, se não o mais disputado do mundo. Então a gente tem que continuar esse processo. A gente precisa... O que a gente faz? A gente faz o quê? Bom, criamos lá o Jogo dos Craques. Por que Jogo dos Craques? Para juntar atletas que são bons jogadores e que são candidatos a craques e que vão ser mais conhecidos pelo público a partir disso. A gente criou um produto há 2 anos atrás que toda semana tem uma live chamado Bate-Papo com o Craque. Por quê? Porque o fato do atleta não ser um Falcão não impede que ele seja um excelente jogador, ele seja um craque também. E a gente também fomentar as disputas dentro de campo, ou dentro da quadra, no caso, para que boas disputas, né, sejam um produto atrativo e que as pessoas queiram assistir. O Alexandre, você nos disse, até para encerrar aqui, que o nosso tempo já está acabando, Ô, Matheus, eu estou tranquilo de tempo. Se quiser avançar um pouquinho, eu tô por ti. Tá ok.
Você até nos disse um pouquinho a respeito da questão da TV aberta, né? E a gente sabe que a TV aberta ela consegue chegar e ser mais ampla na questão de visibilidade, né? Até que ponto isso é benéfico de ampliar o número de jogos abertos em relação ao stream moderno, que é o stream hoje fechado, né, onde que você compra, e também a própria TV fechada hoje? Na verdade, uma coisa que eu sempre coloco como uma premissa nossa dentro da Liga, a gente procura ter sempre um conceito de que nada precisa ser substituído por outro, mas uma coisa pode agregar a outra. Toda vez que alguém me pergunta, vamos fazer isso, tem aquela pessoa, aquela empresa, aquele patrocinador, não necessariamente, a gente precisa mudar um pouco o conceito das coisas, de que A contra B contra C. Não, é A mais B mais C mais D. Então, o conceito que a gente tem é do agregador para o futsal. Então, se eu tenho alguns jogos no Sport TV que atingem um determinado público, eu vou ter outros jogos no streaming que atingem outro público, vou ter outro jogo na TV aberta que atinge um outro público. Em alguns momentos é a mesma pessoa nos três, em alguns momentos vão ser pessoas diferentes, cada uma no seu, vamos dizer assim, no seu perfil de consumo. Então, eu acho que muito mais do que haver uma eventual, vamos dizer assim, tirei deste para botar naquele, eu acho que a gente está falando aqui de processos agregadores, onde eu consigo pegar públicos diferentes, perfis diferentes e consigo espalhar, consigo fazer com que o futsal esteja presente em mais locais. Para te ter uma ideia, Matheus, hoje o nosso site ele está presente em mais de 100 países. A gente tem os nossos relatórios mensais, são mais de 1.700 cidades no mundo inteiro que acessam o nosso site todos os meses, pelo menos uma vez por mês. Então, o que a gente está fazendo com isso? A gente está pegando o esporte e a gente está espalhando o esporte não só para uma cidade, ou um estado, ou um país. E todos os meios de comunicação, todos os canais de comunicação que a gente puder agregar, que ampliem essa capacidade, eles são importantes sem necessariamente haver uma competição de A tirando do B, mas eu prefiro dizer A complementando o B, que complementa o C, e assim sucessivamente. Faz o futsal crescer, Alexandre. E assim faz o futsal crescer. Exato. Eu acho que a gente vive um momento não só do futsal, mas do próprio país, da própria realidade econômica que a gente vive, desse momento atual, que nós precisamos pensar muito mais nessa soma e não nessa divisão, ou esse tira daqui, ou tira dali. Né? Então, assim, eu entendo que esses canais todos têm esse objetivo. Aproveitando até essa questão que você colocou, né, dessa situação de momento, como que vocês têm enfrentado a questão da pandemia, né? Como que vocês têm trabalhado? O Bernardo contou um pouco que já tem algumas alternativas, tem feito diversas reuniões na área técnica, né, com o objetivo de estudar os cenários e, quando uma possibilidade de retorno, de acordo com todas as equipes participantes, apresentar essas propostas. Você, no quesito de planejamento de marketing, comunicação, como que vocês têm trabalhado nesse momento, em redes sociais, proposta de TV e também para um futuro próximo? Bom, o que a gente tem feito? Né? Como o Bernardo, eu acho que o Taveira também já comentaram, existe um comitê de crise da Liga Nacional, avaliando tudo isso, porque eu acho que antes de qualquer coisa, nós temos que seguir as orientações dos órgãos de saúde. Qualquer coisa diferente disso é até uma irresponsabilidade emitir qualquer opinião sobre a questão de quando volta, se vai ser desse jeito ou daquele. Eu acho que tudo não passa de especulação. O que nós temos em termos de comunicação? Em termos de comunicação e marketing, a gente trabalha com alguns cenários. Tá? A primeira parte desse cenário é uma parte prática. Nós temos que
manter o futsal ativo, já que eu não tenho jogos, eu tenho toda aquela parte de manter o fã do futsal em contato com o futsal. Então, a gente tem utilizado muito as redes sociais para mostrar o que os clubes estão fazendo, mesmo o treino em casa, compartilhando os conteúdos dos clubes. A gente tem feito muita ação junto com os torcedores, então, ações de interatividade, perguntas, respostas, mostra o atleta. A gente tem uma live toda quinta-feira com um atleta, para que o atleta possa falar com o torcedor. Então, a gente tem feito um trabalho incansável da nossa equipe de comunicação, que, aliás, faz um trabalho fantástico, e aqui eu quero deixar esse registro lá para toda a equipe. Para quê? Para que a comunicação do futsal siga ativa. Não é porque não tem jogo que a gente não é um fã. A gente tem utilizado uma estratégia de divulgar alguns jogos que nós temos para o nosso streaming e convidar o torcedor a relembrar esse jogo. Então, a gente, na verdade, na plataforma de streaming, você entra na hora que você quiser e assiste o jogo que você quiser. Mas a gente tem feito uma estratégia de, assista de novo o jogo tal, porque foi um jogo legal, e isso tem dado um certo resultado, tem dado, por incrível que pareça, uma certa audiência para esses jogos que a gente pontua. A gente tem apoiado o Sport TV na questão também das reprises dos jogos da seleção, porque, como eu te disse antes, a gente entende que a gente tem que ter uma plataforma em prol do futsal e não em prol só da Liga Nacional. Então, se a torcida é bom que o futsal esteja na mídia, então a gente tem feito isso, né? E, paralelo a isso, a gente está pronto para que, assim que as autoridades definirem que pode haver a competição, e assim que o departamento técnico, baseado no prazo que tiver, no calendário que tiver, dentro das possibilidades, for definida que formato vai ter a Liga 2020, nós estamos prontos para iniciar o processo de comunicação do campeonato, dos atletas, das equipes, das transmissões, independente do formato que for, isso a gente está pronto também. E a gente tem alguns desafios, né, que a gente tem pela frente que fazem parte dessa incógnita, né? Por exemplo, a gente não sabe se quando voltar, que prazo nós vamos ter. A gente não sabe quando voltar, se outras modalidades vão voltar, porque o que vai acontecer? A gente teve uma conversa com o pessoal do vôlei e do basquete e veio uma coisa muito legal esses dias. Eles pararam as competições dele. Mas nós vamos ter muita competição voltando e vamos ter um campeonato de futebol e outras competições que vão ter que muito menos... As grades vão estar muito cheias. E aí o nosso streaming vai ter um papel fundamental nisso. Porque talvez porque a grade da televisão, ela obedece um tempo. O dia tem 24 horas, não tem muito como criar isso, né? E o canal de televisão é um só, 2, 3 no máximo. O streaming não, a gente consegue abrir em tantos quantos forem e transmitir os jogos de acordo com a demanda que eles existirem. Uma outra questão importante, né? E se voltam com os portões fechados? Como que nós vamos formatar esse produto? Né? Que impacto tem um jogo de portão fechado, primeiro para o clube, né? Que tem lá o seu patrocinador local, o relacionamento com o seu patrocinador local, com a comunidade, e que depende também dos recursos da bilheteria. Então, isso é um desafio que tem que ser enfrentado e pensado. E para a transmissão? Que transmissão é essa? Né? Que transmissão é essa sem ninguém assistindo? Como é que nós vamos fazer? Será que não vai ser o momento da televisão buscar uma nova forma de transmitir? Com mais close, com menos close? Será um momento de reinventar, né, Alexandre? Vai ser um momento de reinventar. Vai ser um momento de reinventar. Mas, com certeza, vai ser um momento diferente desse processo. E a gente está preparado para, a partir da demanda que for, ou seja, a partir do momento em que existir uma definição segura de que vão haver os jogos no período tal, tal e tal, a gente ter a nossa estratégia tanto de comunicação quanto a nossa estratégia de transmissão prontas para executar. E não deixamos de esquecer que a nossa estratégia também de patrocínios, né?
Alexandre, falta 10 segundos. Vamos continuar, vai encerrar essa aqui. A gente continua, a gente